Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que constituem o volume 11 desse mangá. Esse volume se passa logo após a revelação de que essa Gali que acompanhamos desde que foi revivida entre aspas em Zalem é na verdade uma Tanji, assim como Seshes e as gêmeas, ou as outras unidades da série GR, uma androide que tem um chip MIB no lugar do cérebro, dando continuidade ao torneio Zot após a revelação da morte de Gali com um foco maior em Seshes novamente, e seu possível novo mentor, além de trazer de volta outro personagem e um certo conceito que estava sumido há muito tempo. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun Last Order, volume 11. Capítulo 63. Honestidade bruta. Um corpo de aço para abrir seu próprio caminho. O capítulo começa nos mostrando a Ganbad conversando com alguém em seus aposentos, que lhe informa que o Supernova conseguiu lidar com a invasão à incubadora. Ele comenta que Nova foi um problemão por um tempo, mas que agora está sendo útil, e logo muda de assunto, dizendo que agora essa pessoa pode fazer jus a seu nome de mais forte do universo. E nos é mostrado que se trata de Zeka, que recusa a proposta de Ganbad, dizendo que ele o enjoa e não fez isso por ele. Que sua treta com Seshes foi pelos próprios objetivos, e tudo isso foi para nada. Mas Ganbad discorda, afirmando que Zeka mexeu com as crescentes preocupações de segurança do comércio espacial bem no fundo, e propõe um brinde a isso. Zeka reclama por Ganbad mastigar gelo, dizendo que ele tem o humor do cão, e Ganbad apenas concorda, afirmando que tudo está caminhando bem. Que a introdução de muitas variáveis, como a invasão de Gali e Ping, a aparição da Kaerula e o ataque de Wulfon foram alarmantes, mas parece que as coisas estão indo melhor do que ele esperava. Ganbad vai até a janela e reflete sobre ser um desastre o Supernova não ter recuperado Fata Morgana, que isso também é uma variável desconhecida, mas mesmo que caia em outras mãos, não será um problema. Em breve o terceiro round, que já está definido, começará, e ele dispensará as formalidades entre os participantes dali em diante. Mas Zeka reclama de seu falatório chato e diz que não está ali respondendo o chamado de Toji, mas fez uma promessa para Seshes no calor do momento. E a cena corta para a batalha, nas quartas de final do bloco B da terceira luta. Os Space Karate Aliens enfrentam a Anomaly. Gerambo informa que esse é o monstro do bloco B, com 12 metros de altura, vem esmagando os inimigos em suas mandíbulas, e seu passado é envolto em total mistério. Ele é a fera da libido, o Anomalia, e questiona se do outro lado, o mestre do karatê super eletromagnético, Toji, poderá superar o azar da eliminação das 3 lutas da escola espacial e atrair a participação de Zeka. Ouvir isso faz Toji se distrair, pensando sobre Zeka ainda não ter aparecido, e pensa se ele ainda está avaliando seus méritos. Mas de repente, a Anomalia, sem dizer nada, libera o seu canhão libido e dispara um raio de energia contra Toji, que recebe o ataque de frente, utilizando sua defesa de deflexão super eletromagnética, não recebendo o dano direto, mas sendo arrastado vários metros para trás, forçando uma explosão no raio de energia que se dispersa, onde Toji consegue abrir uma brecha para atravessar o ataque, saltando em direção à Anomalia, que tenta morder o Toji ainda no ar, mas ele se desvia, saltando por cima de sua cabeça, elevando-se ao ar para utilizar sua técnica super eletromagnético empuxo descendente, dando um super soco para baixo na cabeça do Anomalia, que a esmaga, o jogando para baixo, enterrando a Anomalia no solo com um impacto que abre uma cratera.
Gerambo comenta que esse ataque foi o mesmo que Toji utilizou para derrubar o edifício de 120 andares em seu recorde, e questiona se a luta foi concluída rápido assim. E Toji para a frente do Anomalias, já se considerando vitorioso, afirmando que seu punho é a única resposta ali. Ele conta que quando encontrou Zeka, que derrotou o fundador da escola de karatê espacial, ele viu quão ineficientes eram seus métodos. O caminho do karatê é superar os limites da dinâmica newtoniana para alcançar o nível da teoria da relatividade, e diz para o Anomalia que sua equipe já é rocha sólida. Ele aponta seu punho para o sol, afirmando que nas finais ele terá completamente sua vingança contra Gali, e criará um paraíso por todos, para todos e com todos os praticantes do karatê. E então ele terá sua estrela do karatê. Mas no mesmo instante, Supernova invade a cabine de transmissão do Gerambo, se apresentando como um médico, e toma para si a atenção das câmeras, afirmando para todos que isso era um segredo, mas quem pegou o time das Space Angels e trouxe para o espaço foi ele, e pergunta se não gostariam de ouvir suas informações sobre Gali. Gerambo imediatamente aceita e pede para ele contar. Então Supernova revela a todos que, na verdade, Gali está morta. O que surpreende Seshes e as gêmeas, mas principalmente Toji, que fica paralisado com essa informação, sem acreditar que Gali realmente morreu. E Supernova completa, afirmando que como foi uma punição direta do Anbad, ele não pode revelar os detalhes, mas basta dizer que ela morreu sendo estilhaçada em um monte de pedaços, e pergunta se ela realmente era uma guerreira indomável, rindo desse título. As Tandes assistindo a transmissão não acreditam nas palavras do Supernova, mas logo em seguida o Deckman Sen entra na sala, levando o que restou do Mininova para Seshes. E então o Anomalia se levanta, mesmo com seu crânio partido ao meio, e ataca Toji, que por estar distraído pensando em Gali acaba sendo pego em suas mandíbulas. E Gerambo comenta assustado que mesmo com a cabeça partida, a Anomalia ainda está vivo, e logo repara que os danos estão se curando num piscar de olhos, relembrando que na luta anterior contra Geogigas, a Anomalia recebeu o impacto de uma bomba atômica, e já se recuperou. Ele pergunta se esse monstro é invulnerável. E o Supernova, que foi rapidamente aceito como comentarista, diz que esse monstro é bem interessante, que de acordo com a Ladder, pesquisa de nanotecnologia é severamente regulada até onde ele sabe, e pergunta de quem exatamente é essa criação. Mas logo Gerambo pergunta se Toji recebeu algum dano sério. E de dentro da boca do Anomalia, Toji ainda estava desnorteado, pensando sobre Gali realmente estar morta. Sequer pensava sobre a luta ou sua situação atual, preso nas mandíbulas de seu inimigo. E então, o Anomalia o arremessa contra o chão. E Toji, ainda sendo arrastado, fica inconformado, sem conseguir acreditar que Gali realmente morreu. Ele coloca a mão no chão, se estabilizando, e salta acima do Anomalia, lhe dando um chute no queixo que o joga para trás. E reflete sobre desde que levou aquele golpe da lâmina de Gali. Ele afirma que entende, e aplica um soco supersônico bem no peito do Anomalia, que o faz ser arremessado para trás, caindo de costas contra o chão. Gerambo comenta que esse golpe o lançou a 50 metros do solo pelo combo eletromagnético e decidirá a luta. Toji para ajoelhado, apontando para as câmeras, e diz que esse professor, se referindo ao Supernova, não parece saber nada sobre o significado da palavra indomável. E então se levanta, afirmando que indomável não significa inquebrável. Significa que, quando você quebra, estará de volta logo. Gerambo chora emocionado, vendo que Toji está confiante que Gali ainda está viva. Mas o Supernova dá risada disso, afirmando que mesmo com os fatos esses que ele viu com os próprios olhos e estão bem à frente dele, Toji ainda insiste em negar isso. Mas logo em seguida o Anomalia começa a se levantar, reconstruindo seu corpo novamente. Supernova comenta que o calor e energia das explosões que ele leva estão sendo absorvidas pela superfície, transformando, temperando e aumentando o seu poder. E afirma que se ele levantar, Toji não terá a mínima chance de vencer. Logo em seguida, a Anomalia, quase completamente recuperado, parte para cima de Toji, que grita por Gali, dizendo para ela que mesmo agora, ela provavelmente está lutando em algum lugar além de onde qualquer um deles possa conhecer.
Ele se posiciona para receber o ataque do Anomalia, completando que Gali provavelmente está contra a parede. Entretanto, eles com certeza se encontrarão novamente, nas finais do torneio, como prometeram. Toji recebe o ataque direto do Anomalia, tentando contra-atacar com um chute e soco ao mesmo tempo, mas não surte efeito, e acaba sendo arrastado para trás pelo membro de seu inimigo, sendo enterrado no chão, enquanto o Anomalia segue numa sequência de ataques montado nele como um cão no cio, o moendo em vários golpes que o enterra no chão. E ao chegar no êxtase, a Anomalia emite uma poderosa explosão libido, que arremessa Toji para longe, colidindo contra o campo de força da arena, escorregando por ele até o outro lado do estádio. Supernova ri daquilo, afirmando que aquele monstro projetado para ser vingativo com os humanos certamente aumentou seu papel nessa caricatura. Ele herdou seus planos de ódio da humanidade, e chama isso de orgulho e convicção, perguntando se técnicas de lutas não são nada diante do poder desse membro gigantesco, esse irracional pesadelo freudiano. E questiona se alguém poderia realmente detonar esse membro, ou melhor, essa realidade por eles mesmos. Mas Toji se levanta de dentro da cratera de onde caiu, em meio às chamas, afirmando para si mesmo que se ele desistir agora, Gali desistirá também, convicto de que ele sabe disso. Hopper comenta que no começo do século XX, as artes marciais de guerreiros do sul da China misturaram-se com o tradicional Shi Kenpo de Okinawa e se tornou o Karatê. Ele varreu toda a ilha Honshu do Japão e inspirou o caminho do Karatê. E, resumindo o caminho do Karatê de Honshu numa única expressão, seria honestidade bruta, significando tolo ou estúpido. E o capítulo termina com Toji rasgando suas roupas ao ativar os propulsores de seu corpo, afirmando que o enterrou dentro de si esse caminho que ele acredita, o caminho da honestidade bruta que ele tomou. Afirmando que assim como ele não desistirá, Gali também não. Finalizando assim, o capítulo 63 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 64. Isso vai custar muito caro. O capítulo começa nos apresentando Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar, que costumava ser uma fábrica de pesquisa e uma base de observação tripulada da República Vênus. Até que no ano 469 era Sputnik, toda a superfície do planeta se tornou uma gosma acinzentada de nanomáquinas descontroladas que se autoduplica, que foi chamado de Era Grey-Goo pelo delegado Fournier da República Vênus na reunião número 1355 da escada, que Gali assistia com Ping antes de irem para Leviatã 1, o que culminou na proibição à pesquisa de nanotecnologia. Esse desastre foi planejado pelo Dr. Waris de Zalem, um dos gênios que subiram até Geru antes de Nova. Planos de destruir as nanomáquinas foram paralisados desde que se tornaram muito caros. Desde então é proibida a entrada no planeta. Nos é mostrado um dos técnicos da organização do torneio Zot, informando a Enbad o resultado da análise do Anomalia, que ao que tudo indica, o Anomalia é de Mercúrio. Que Enbad imediatamente conclui ser impossível, pois Mercúrio é um planeta morto, onde nada pode sobreviver. Mas logo repensa, pois tudo que sabem é apenas especulação. Eles acham que lá tem um oceano de nanomáquinas do tipo Mercúrio espalhado pela superfície. E mesmo as sondas robôs feitas de qualquer material serão engolidas e destruídas assim que tocarem o oceano. Enbad se questiona se seria possível existir espécies que evoluíram por si sós no oceano de nanomáquinas, assim como a complexa vida da Terra, que surgiu através de repetidas mutações e evolução da sopa primordial. Enbad pensa no que exatamente é o Anomalia, que tem uma estrutura complexa sem ser projetada por humanos. Uma verdadeira forma de vida inorgânica, que substitui a condição biológica humana com vida inorgânica. Logo, Enbad se lembra de que esse era exatamente o sonho do Dr. Waris, que foi quem cobriu Mercúrio com a gosma cinzenta. Enbad reflete sobre já ter 118 anos que ele derrotou Waris em Plutão e acoplou seu chip MIB em seu próprio cérebro. E se pergunta, preocupado, se isso significa que o legado de Waris finalmente começou a funcionar. O técnico no painel lhe pergunta se um ecossistema desconhecido e um nível completamente diferente de inteligência existe em Mercúrio. Enbad diz que é apenas uma hipótese, mas se isso for verdade, é algo bem sério, e precisa investigar imediatamente.
O técnico indaga o objetivo do Anomalia e pergunta se ele descobriu o real propósito do Zot e se juntou. Yenbad comenta sobre invadir a humanidade e não acha que seja esse o objetivo. E diz que não acha que a aparência dele foi formulada por evolução natural, que foi aparentemente copiada da figura humana, que parece um insulto contra os humanos, ou talvez não. Nos é mostrado a Anomalia massacrando Toji com sua principal arma, que Gerambo se refere a ela como a libido que desafia a lógica e que a humanidade acha vergonhoso demonstrar. Yenbad diz que chamará essas formas de vida inorgânicas de Mercurions por enquanto, e especula que eles podem estar tentando se comunicar com a humanidade, enviando a Anomalia como embaixador ao Zot, onde seria possível se aproximar sem usar linguagens, e imitando a aparência dos humanos e atividades instintivas. E pensa que se isso for verdade, comparado a cientistas, políticos, soldados e religiosos, os Mercurions poderiam formar sua própria sociedade. De volta à batalha, Toji, que já havia levado muito dano, se mantém de pé, ainda em sua forma de combate com os propulsores ativados, pronto para um novo embate. Gerambo comenta que não há ninguém que seja apropriado para essa missão como os lutadores de karatê. Mas então, Zeka, que estava sentado na base dos Space Karate Allies, apenas assistindo, diz a Toji que ele está fazendo um karatê chato. Ver o Zeka ali desestabiliza completamente o Toji, que desativa sua forma de combate. E Zeka diz irritado que estava ali quietinho tomando sua bebida, mas Toji, falando sobre caminho, fé, assim como religião, o incomodou. Então ele salta, adentrando a arena, e afirma que karatê não é religião. Toda a plateia vibra junto com os comentaristas ao ver finalmente o Mestre Zeka entrando em ação. Mas logo a Anomalia o ataca pelas costas assim que Zeka desce ao Coliseu, utilizando seu membro para efetuar um ataque direto, assim como estava fazendo com Toji. Mas Zeka para o seu ataque martelo demolidor de castelos apenas utilizando a garrafa de cerveja vazia que ele estava tomando, assustando a todos com sua demonstração de poder. Zeka o manda afastar essa coisa de perto dele, e com apenas um empurrão com os dedos, a garrafa perfura o membro do Anomalia, que grita em agonia. Zeka então vai até Toji, e diz a ele que karatê é a filosofia do homicídio, e a ciência da destruição. Toji pensa sobre ser verdade que as artes marciais têm esse tipo de aspecto, mas não é essa a ideia absoluta. Zeka lhe explica que o estilo de luta de Toji, focado em danos danificando as partes externas do corpo, parece muito fantasioso, mas isso não funciona em inimigos muito grandes, e o poder dos golpes se espalha pelo ar e enfraquece antes de alcançar o inimigo. E comenta que quando eles eram jovens, eles costumavam brincar para descobrir como acertar um soco de velocidade supersônica sem perder energia, e como direcionar a energia para produzir ondas de choque dentro do corpo do inimigo depois do impacto. E então dá as costas para Toji, o deixando para interpretar sua dica, segundos antes do Anomalia, furioso pelo ferimento da garrafa, o atacar. E Toji sequer tem tempo de pensar sobre o que Zeka disse, sendo pego pelo ataque do Anomalia, que não o acerta diretamente, mas o arremessa no ar com a onda de impacto ao bater no chão. E enquanto voava em direção aos escudos da arena, Zeka o para, colocando a mão em sua cabeça, e reclama com o Anomalia, ficando irritado por ainda tentar atacá-lo. Toji pede desculpas por incomodar Zeka, mas pede a ele para provar o seu poder, se ele realmente foi o melhor rival de seu mestre Seiken do Karatê, o Don Fua. Zeka fica incomodado, achando que Toji está pedindo isso apenas para que ele derrote o Anomalia em seu lugar. Mas decide mostrá-lo mesmo assim, por saber que ele está morrendo de vontade de saber. Zeka diz que vai deixá-lo experimentar o verdadeiro golpe, mas a aula vai custar muito caro. Então ele coloca a mão nas costas de Toji e aplica uma onda de energia eletromagnética, que faz Toji tremer paralisado com o poder de Zeka, que percorre todo o seu corpo, como um raio que o atravessa, focando a energia em seu abdômen. Toji, nesse momento, passa a sentir como se sua alma estivesse saindo de seu corpo, vendo-se em outro plano, sendo arrastado para um estado de subconsciência, como se seu corpo inteiro se tornasse de luz. Ele é levado até o centro de seu próprio subconsciente, como em um tipo de viagem astral, sendo empurrado pelo poder de Zeka para dentro de si mesmo. Lá ele percebe que há alguém dentro da luz, e pergunta quem é, tentando alcançar essa pessoa, se deparando com a imagem de seu mestre dentro de si, o deixando assustado, ao mesmo tempo que fascinado com o encontro. E num piscar de olhos, Toji atravessa o corpo do Anomalia em um único soco, com os propulsores de seu corpo ativados ao máximo novamente, sem que ele sequer percebesse o seu feito.
Toji se pergunta o que foi que aconteceu, sem entender como ele aplicou esse ataque de forma automática, sem ao menos ter tentado se mover, deixando até mesmo Supernova impressionado, que junto com Gerambi e Hooper verificam o replay da luta, onde percebem que foi um golpe bem direto. Toji acertou um contragolpe no membro do Anomalia com a mão direita quebrada, alcançando uma velocidade fenomenal. Toji mostrou um poder sobre-humano, gerando um estrondo sônico e superaquecimento dentro do corpo da Anomalia, que mesmo o monstro imortal não pôde com isso e explodiu. E o capítulo termina mostrando o poder imensurável de Zeka, que chama Toji de sortudo por não ter morrido com esse golpe, fazendo com que os Space Karate Aliens passem para as semifinais. Finalizando assim o capítulo 64 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 65 – Limites atingidos. O capítulo começa nos mostrando uma grande explosão na cidade espacial de Geru, há 90 anos atrás, durante o segundo torneio ZOT. Naquela época, Geru era formada apenas pela base espacial, antes da construção da cúpula em cebola, formando o conjunto estrutural de Keteris. Até aquele momento, o torneio tinha sido meio morno, embora Zeki Donfua, o fundador do karatê espacial supereletromagnético, tivessem lutado no terceiro round. Mas devido aos ferimentos sofridos pela explosão gerada da colisão deles dois, ambos foram obrigados a se retirar do torneio. Nos é mostrado Hooper comentando com Gerambo que Zeka foi o único sobrevivente, sendo o recordista oficial. Ao mesmo tempo que Anbad diz que aquele tremor pós-explosão foi terrível. Ele derrubou o elevador espacial, assim como Tipares. Foi poderoso o suficiente para quebrar um dos 12 tubos de suspensão, comentado anteriormente pelo velho Inzalen. Oficialmente, a causa da explosão é desconhecida, mas o incidente mostrou que o poder individual deles poderia ser uma ameaça à barreira protetora das nações. Esse foi um excelente exemplo da força de um guerreiro, que obrigou o segundo round a ser interrompido. E 6 meses depois, os times Jovian e Venusian Seed se enfrentaram na superfície da Lua nas finais. Após esse incidente, o terceiro ZOT foi adiado até a construção da estrutura de segurança intensificada, a cúpula em cebola, que compõe o conjunto de Keteris, como uma barreira. Nos é mostrado o velho Yanni contando a mesma história para Seshes, deixando-a impressionada por ter havido uma luta tão intensa assim há mais de 90 anos. E pensa há quantos anos ela nasceu, admirada que no passado, com uma tecnologia mais primitiva, já haviam seres tão poderosos. Ao mesmo tempo que fica assustada por haver alguém por aí em pé de igualdade com o Zeka. Yanni comenta que ainda se sente nostálgico em ouvir sobre isso, e completa que Zeka esteve muito perto de morrer naquela época. Seshes de início não entende por que Yanni falou isso, mas logo ele conta que foi ele quem colocou o corpo Fizeroy original no Zeka, e pensa sobre não saber o limite daqueles caras do karatê, refletindo sobre Seshes ter chamado a atenção de Zeka, imaginando se esse é o destino de todos os usuários de corpos Fizeroy. Seshes demonstra estar assustada, fazendo com que Yanni lhe pergunte se ela quer cair fora. Mas logo Seshes revela que está ainda mais animada com a descoberta, ficando extasiada ao ver que esse mundo de merda é ainda mais selvagem do que qualquer coisa que ela pensou. A cena corta de volta para a arena, com Toji seguindo Zeka, lhe agradecendo pela ajuda. E comenta que com isso, agora só resta uma pessoa a ser derrotada, provavelmente se referindo a Gali, que ele ainda acredita estar viva. Mas que se o fundador Donfua se juntasse a eles também, os Space Karate Aliens alcançariam seu sonho de perfeição absoluta. Zeka, incomodado com suas palavras, o questiona por ficar esperando pela volta de Donfua até o fim dos tempos, e afirma que bateu nele até a morte com os próprios punhos, assustando Toji, que fica desacreditado. Nos é mostrado memórias do passado de Zeka, que conta a Toji que naquela época, Donfua e ele treinavam com o mesmo mestre de karatê na superfície de Marte. O mestre lhes apresenta a Mukashin-nai, uma técnica da antiga dinastia Tang, desenvolvida por sua linhagem no arquipélago de Ryukyu. E diz que treinou os dois nos respectivos estilos, e como prova da iniciação deles, lhes agraciará com seus nomes de karatê, nomeando um deles como Donfua, que mostra seu entendimento em golpear com um corte inigualável.
e nomeou outro como Zeka, que cortará através das chamas, como um trovão repentino, e as extinguirá como um furacão. O mestre completa seu ensinamento, afirmando para eles que técnicas de lutas para o corpo humano já não servem mais, depois que mostrou a eles o caminho do Mukashinai, e que quebrou a tradição com eles, ciborgues, os chamando de precursores de uma nova era de karatê. Don Fua tenta contestar, mas o mestre não permite, lhes questionando o que diferencia o karatê das outras artes marciais. Mas antes que qualquer um deles pudesse responder, o mestre mesmo dá a resposta, afirmando que as outras artes marciais são técnicas de tarefas, que se uma vez que você perde o inimigo de vista, está acabado, mas que o karatê é o caminho do aprendizado para se tornar um super-homem. Se você não tem um inimigo, você destrói rochas, estilhaça gelo. Se você encontra um touro ou um urso, você os mata, tendo que cultivar sua devoção e exceder o seu limite máximo sem vacilar, não importando o quão longe você vá, tendo como objetivo superar as técnicas de tarefas para as técnicas sem tarefas. O mestre diz a eles que finalmente lhes dará seus objetivos, e diz a Don Fua que ele deve buscar o punho matador de tigre, e Zeka deve completar a arte do esmagador de dragão. E então, o mestre dá adeus a seus discípulos, finalizando a si mesmo, ao se jogar em um abismo na montanha onde os treinava, deixando eles para trás para seguirem seus próprios caminhos do karatê. É citada a arte do esmagador de dragão e o punho matador de tigre como sendo a capacidade de dominar uma técnica capaz de matar um dragão, uma besta que na realidade não existe, e dominar um estilo que pode destruir um tigre, uma fera carnívora já extinta, deixando o questionamento do que isso significava. Zeka conta que entendeu isso como combater inimigos que eram além de humanos, enquanto enfrentava um robô gigante humanoide, que estava muito além das capacidades humanas. E com o passar do tempo, ele recebeu notícias de que Don Fua, em batalha com piratas espaciais, realizou um golpe esmagador. E após isso, com o impulso, ele criou o estilo karatê super eletromagnético. E para testar o que dominaram, eles teriam que saber quem era o mais poderoso. Então, eles se encontraram nos estágios do segundo round do Zote, mas o resultado foi a derrota para ambos na grande explosão que abalou Geru. Então eles juraram se tornarem melhores. O tempo passou novamente, numa jornada sem fim através do inferno. Zeka finalmente aprendeu. Do primeiro golpe à matança, a técnica da morte que ninguém consegue escapar. Destruidor de ossos, matador de dragão. Zeka explica que essa é uma técnica combinada, que desintegra e destrói o espírito e a mente do inimigo. Mas não haviam oponentes apropriados. Todos que desafiaram essa técnica foram destruídos já no início do golpe. Zeka estava certo de que o único que poderia suportar esse ataque até o último golpe era ele, Don Fua. Naquele ponto, Don Fua estava trabalhando numa técnica que era tão poderosa quanto a sua, o punho matador de tigre. O que o fez seguir em frente em seu caminho do karatê. Mas após isso, Don Fua passou a presidência do karatê super eletromagnético para Toji, o seu sucessor, e então desapareceu. Não se ouviu mais nada sobre ele novamente. Após um tempo, há 6 meses atrás, com a ajuda de Enbad, Zeka finalmente encontrou a localização de um pequeno planeta, onde Don Fua se escondia. E foi até lá, em uma pequena nave semelhante a uma moto, ficando bem confuso, ao se deparar com um sistema de asteroides e meteoros com formato de estátuas com a aparência humana. Zeka ficou surpreso ao ver aquilo, que era como uma cena além da realidade. E ao se aproximar, Zeka vê que aquela era uma escultura de um robô feito por um amador, e ao olhar os detalhes, percebe que era uma estátua de Buda. E depois de ver mais de perto ainda, ele nota que aquilo era um cometa natural, totalmente esculpido por socos. E o único capaz de fazer isso era Don Fua. Então Zeka adentra o sistema de asteroides, navegando por entre as inúmeras estátuas de Buda esculpidas por socos nos meteoros em órbita. Logo ele nota que essas estátuas são bem rudimentares, mas acha que tá tudo bem desde que seja um robô Buda, se referindo à filosofia budista espacial, da teoria de que robôs também podem ter valores budistas. Após navegar por um tempo, Zeka finalmente chegou a um enorme asteroide no centro de todo o sistema, sendo orbitado pelos menores, como um planetoide. Esse asteroide foi esculpido como uma cabeça de Buda, com várias outras menores formando uma coroa.
Surpreendentemente, haviam muitas pessoas nesse asteroide, indo para a adoração em um templo erguido no topo da coroa de Buda. É mostrado alguns humanos, aparentemente terráqueos, recebendo jovianos, que vieram da lua titã de Júpiter para adorar o Sanagi-san, o Senhor Casulo. Zeka, confuso com tudo isso, se pergunta o que aconteceu ali, e decide adentrar o templo, se deparando frente a frente com Don Fua, que estava sentado, meditando em um tipo de cerimônia budista. Rapidamente, um dos discípulos de Don Fua conta para Zeka que seu mestre fez muitos treinamentos que estavam além dos limites humanos. E finalmente sentou-se ali para ser o robô iluminado da Terra. Mas isso deixa Zeka profundamente irritado, que xinga Don Fua, perguntando o que ele fez com a promessa feita ao seu mestre, e o compromisso que tinha com ele, se tornando um iluminado da Terra, com uma expressão de satisfação no rosto. Zeka não consegue conter a sua raiva, e sem hesitar, ataca Don Fua com todo o seu poder, o indagando se esse é o fim do karatê pelo qual ele tanto se esforçou. O ataque de Zeka foi tão poderoso que partiu o asteroide templo de Don Fua ao meio, gerando uma explosão em seguida, que atinge todas as estátuas ao redor, sobrando apenas Zeka, flutuando ali, em meio aos escombros que sobrou do lar de seu rival. O corpo de Don Fua aparentemente foi evaporado por completo, pois desapareceu sem deixar vestígios. E após se lembrar disso, contando a Toji, Zeka pergunta se agora ele entendeu, cogitando que pode ser que Don Fua tenha morrido antes de se tornar um iluminado, mas ele evaporou seu corpo, pois isso não era algo para se orgulhar. Então ele vira para Toji, perguntando em ironia se agora, sabendo de tudo isso, ainda quer formar um time com ele, aquele que matou seu mestre. Mas Toji, que já havia desativado a sua forma de combate, ativa seus propulsores novamente, irritado com as palavras de Zeka, e se senta à frente dele, o questionando se ele não conseguiu entender o verdadeiro significado do que seu mestre estava tentando lhe dizer. Zeka fica incomodado com o questionamento, mas Toji continua, afirmando que o que o mestre Don Fua estava tentando dizer a ele era: não seja moderado e prudente. E afirma para Zeka que é como se ele estivesse limitado por algo de várias maneiras. Zeka fica extremamente irritado com essa afronta, e ataca Toji, o mandando não falar com ele como se soubesse de alguma coisa. Mas no mesmo instante, o crânio de Toji se abre ao meio, revelando a imagem de Don Fua lá dentro. O que assusta Zeka, o deixando fascinado por ver seu rival que achava que havia matado. Logo, a imagem de Don Fua desaparece, com o crânio de Toji se fechando novamente, ao mesmo tempo que ele para o ataque de Zeka com apenas uma mão, gerando uma explosão atrás de si que surpreende Zeka, que fica desacreditado por, mesmo tendo sido um ataque genérico, ele não imaginava que Toji pudesse parar seu soco arco. Toji conta para Zeka que o mestre Don Fua está dentro dele, desativando seus propulsores novamente. E o capítulo termina com Toji se curvando para Zeka, agradecendo a ele por aquilo que aprendeu nesse curto tempo, e que poderá usar por centenas de anos, deixando Zeka desconfortável, se perguntando se já está ficando velho. Finalizando assim o capítulo 65 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 66. Semifinal do Bloco A. O capítulo começa nos mostrando a transmissão de uma conferência da Federação Joviana, passando as últimas notícias para todo o planeta Júpiter, anunciando finalmente a entrada da equipe Jovian Seed. Nos é mostrado novamente a capital do sistema de Júpiter, que não fica no planeta Júpiter em si, mas sim em sua maior lua, Ganymedes. Assim como o sistema agrícola de Júpiter fica na lua Europa, e a base militar central, Valhalla, fica na lua Callisto, indicando que talvez o planeta não seja habitado, somente suas luas, formando um complexo sistema em volta do gigante gasoso. E a Federação está ao vivo, transmitindo o 10º ZOT para todo o sistema. Toda a população joviana para torcer e esperar pela vitória da equipe de Júpiter. ZOT, dia 6, Grupo A das semifinais. Gerambo anuncia a abertura das semifinais do ZOT, que conta com as Space Angels enfrentando a equipe da Federação de Júpiter, o Arman 609, que leva a plateia à loucura.
Ele comenta sobre Seshes estar ainda mais ameaçador, citando sua idade, que foi revelada no dia anterior, quando Zeka destruiu completamente o seu corpo na luta de polegares. Mas já foi restaurado por Yanni enquanto conversavam sobre Zeka. As gêmeas continuam amedrontadas depois da batalha com Spring Legs Jack, e novamente não participam da luta, deixando Sesh sozinha na arena. Mas assistem da base das Space Angels, pensando sobre Gali ainda não ter retornado da missão. E se perguntam se ela realmente morreu, cogitando pensar sobre seu futuro, procurando outro patrão que seja tão amável quanto ela. Apesar de concentrada na batalha, Seshes também está preocupada com Gali, mas se recusa a acreditar que ela morreu, dizendo a ela em pensamentos que se ela continuar se fingindo de morta, todas as boas lutas ficarão para ela. E então Gerambo apresenta seu convidado especial, o administrador da equipe Jovian, Major Tikhonov 727, indicando que o Supernova não está mais como comentarista. Tikhonov dá saudações à plateia e afirma que a vitória da Federação Joviana já está garantida, convicto de que esse torneio não é uma batalha, é uma declaração de que sua federação é virtuosa na teoria e na política. Hooper diz que ele está certo, que na história dos últimos 100 anos de Zot, a equipe Jovian Seed nunca foi derrotada, mas o vencedor dessa vez ainda é um fator desconhecido, e pode ser que estejam olhando a história sendo mudada nesse momento. Tikhonov se demonstra ser um fanático, respondendo que isso não pode ser possível, porque os livros classificados como história não podem ser publicados se não forem aprovados pela Federação. Mas com o silêncio que se formou, ele diz que foi apenas uma piada, que Hooper não acredita. Mas logo muda seu argumento, afirmando que as chances de serem derrotados são baixas, devido à experiência das últimas vitórias e considerando o orçamento para completar o Warman 609. E logo ele surge, adentrando a arena na forma de uma esfera de aço gigante, tendo exatamente o limite máximo permitido no Zot, 50 metros e peso de 500 toneladas. Seshes logo se anima, achando que vai ser legal destruir esse cara. Mas no mesmo instante, a esfera se abre, e o Warman 609 revela sua primeira forma, o Burnout, semelhante a um brinquedo de esfera transformável, como um Bakugan. E sem hesitar, ele libera suas armas, disparando contra Seshes, que por instinto se desvia, saltando para cima do projétil, que percebe se tratar um cubo de polímero, igual ao que Enbad usou contra elas em seu primeiro encontro, aprendendo na forma de boneca, e partindo o corpo Imaginus de Gali. Tikhonov explica que essa é uma arma que lança vapor em alta velocidade e então o condensa em cristais poligonais para capturar o inimigo. E embora seja uma técnica muito usada, devido à reciclagem do polímero em novos cubos, não pode ser classificado como munição, ou seja, pode ser usado sem limites. E assim o Armin faz, lançando dezenas de cubos de polímero contra Seshes, que vai se desviando com facilidade, mas não encontra brechas para contra-atacar, por saber que isso a destruiria se lhe acertasse. Mas subestime esse ataque, abaixando sua guarda ao perceber que é muito fácil se desviar. Mas sem perceber que na verdade o Armin estava a cercando por um muro de polímeros, usando cada cubo lançado nela como tijolos. O Armin cria uma enorme pirâmide de blocos ao redor de Seshes, aprendendo completamente, exceto por uma pequena abertura na parte de cima, onde ele dispara uma barreira de mísseis para atingir diretamente Seshes enjaulado, gerando uma enorme explosão que destrói completamente a pirâmide. Mas Seshes consegue escapar por cima, utilizando seu soco expansivo no chão para erguer como um jato. Seshes se assusta ao ver o poder desses mísseis, que, embora não tenham ogivas muito grandes, seu poder explosivo é absurdo. Quase destruiu sua mão direita, fazendo-a perceber que estaria derrotada se fosse atingida diretamente. Tikhonov explica que os Jovianos usam hélio metálico, o gás hélio solidificado, que ao atingir 500 graus Celsius explode, sendo 300 vezes mais poderoso que outros compostos químicos, emitindo radiação e subprodutos tóxicos. Esse material é utilizado para teleguiar os mísseis para seu alvo, devido às restrições do torneio quanto ao uso de IA. E o Armin dispara outra barreira de mísseis, que vai diretamente para Seshes, que está com sua lâmina titã em mãos, pronta para contra-atacar.
E assim ela faz, utilizando das dezenas de mísseis como plataformas, para saltar de um a outros, partindo com a lâmina, impedindo a explosão das ogivas. Ao alcançar um dos últimos mísseis vindo em sua direção, Seshes o pega pela ogiva, o posicionando embaixo dos pés como uma prancha a jato. E redireciona o míssil para ir em direção ao Armin, se divertindo enquanto os outros mísseis que ela não partiu a perseguem, achando tudo aquilo uma brincadeira, como um surf extremo de míssil. As gêmeas acham aquilo divertido também, quase se convencendo a entrar na batalha para participar. E, faltando poucos metros para colidir com o Armin, Seshes salta do míssil, fazendo com que ele atinja diretamente o corpo do Armin, assim como os demais mísseis que a seguiam. Seshes para em sua lâmina presa a uma das plataformas, observando o buraco que abriu no corpo do Armin ao devolver todos os mísseis de volta para ele. Mas logo percebe que a forma Ubernaut do Armin está mudando, ficando maior. Rapidamente, o corpo de Armin excede os 100 metros, ficando com um tipo de material semelhante à sujeira o cobrindo por completo, fazendo com que as crateras abertas pelos mísseis retornados passem a se fechar rapidamente por esse material, que fica ainda maior. Tikhonov, que não consegue segurar seu ego e fanatismo, novamente acaba explicando a habilidade de Armin, revelando para Seshes que essa é uma armadura de argamassa. O material cru vem da areia da arena, e depois de entrar na arena não há limites para o tamanho. Então o Armin pode usar a própria arena como matéria-prima para ficar ainda maior. Que o ataque da barreira de mísseis e dos cubos de polímero foram apenas para destruir a arena, esfarelando as rochas e concreto em grãos de areia, convicto de que a vitória já é deles. Seshes entende que isso vai melhorar a defesa do Armin, mas se pergunta como ele vai lutar assim. Após absorver toda a areia da arena e atingir um tamanho colossal, o Armin passa a vibrar seu corpo, preparando-se para atacar, o que derruba algumas plataformas ainda de pé, gerando ainda mais matéria-prima. Antes que Seshes pudesse chegar a uma conclusão sobre como Armin lutaria, ela nota a terra tremendo, tendo um mau pressentimento sobre isso. Mas nem tem tempo de fugir ou pensar em uma estratégia. O Armin passa a girar seu corpo rapidamente no próprio eixo, o que arrasta Seshes junto com os escombros da arena, que são esfarelados no processo, tornando o Armin ainda maior. Tikhonov explica que essa é a estratégia de destruição efetiva absoluta dos Jovian Seeds, chamada Misturador Júpiter. Um enorme tornado toma conta da arena, ficando ainda maior ao absorver a areia que é criada com a destruição, e Seshes acaba se perdendo em meio à tempestade. A cena corta para o lado de fora de Keteris, nos mostrando uma nave marciana sendo acoplada à estação, vinda diretamente do Porto Olympus. Logo, as portas são abertas e alguém sai da nave, adentrando o elevador. E o capítulo termina nos revelando se tratar das Azier, a guarda real da Rainha Limeira de Marte, que chegou para ajudar no meio das semifinais. Finalizando assim o capítulo 66 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 67 – Desenvolvimento super rápido. O capítulo começa nos mostrando o resultado feroz do ataque Misturador Júpiter do Armin 609 contra Seshes, que gerou uma enorme tempestade de areia e detritos em um tornado dentro da arena. Tikhonov, junto aos outros jovianos na plateia, cantam o hino de Júpiter como celebração, acreditando já terem vencido. Até que uma grande explosão surge no local, com energia estática e raios se espalhando por toda a arena, que a distorce como se o próprio espaço tivesse sido afetado pelo poder gravitacional da rotação, impressionando a todos os espectadores e comentaristas, que se perguntam se o Armin já pode ser considerado vitorioso, e se Seshes foi desintegrado após ser atingido pelo Misturador Júpiter. Mas logo o movimento rotatório para, e a poeira e fumaça começam a abaixar, revelando que Seshes está bem, tendo apenas suas roupas destruídas, sem sofrer muitos danos. Ela diz para o Armin que não tem medo de movimentos rotatórios. Assim que a poeira abaixa completamente, revela também que a enorme esfera que formava o corpo de Armin foi destruída, deixando Tikhonov desacreditado. Gerambo verifica os replays da batalha, onde percebe que após 2 segundos do Misturador Júpiter ser ativado, Seshes moveu-se para a parte superior do centro, o único lugar seguro no Misturador Júpiter, e também o seu ponto fraco.
Hopper comenta que esse ponto é como um olho da tempestade, e explica que técnicas rotativas são muito poderosas, e tem a melhor defesa junto à linha do Equador, e também nas extremidades, mas o eixo é uma grande fraqueza. E Seshes é um habilidoso usuário de técnicas de rotação, então ele conhece todos os pontos fracos e fortes dessas técnicas, como quando enfrentou a Kutsang do Guntroll. E no replay eles veem que Seshes instantaneamente ficou maior, se expandindo acima do corpo de Warmain, igual à forma gigante que ficou quando seu corpo estava sendo reparado por Yanni e Deros, lá na base das Space Angels, onde recebeu a atualização Super Fusion. E assim como se expandiu, retornou à sua forma original num instante também, ao mesmo tempo que usa um poderoso impacto com sua lâmina titã, esticando o seu braço para destruir a esfera gigante ao penetrá-la até o centro, efetuando um soco perfeito, que Seshes batizou de soco expansivo. Zeka assiste aquilo animado, vendo que Seshes usou a energia da expansão e contração para conseguir um poder de impacto que é milhares de vezes mais poderoso, ficando orgulhoso de seu possível futuro aluno, por ter descoberto os segredos de controle do corpo Fitzroy, pensando sobre não ser fácil se expandir e contrair com sucesso numa margem de erro de nanosegundos. E Seshes, que é apenas uma criança por ter sido construída há menos de 2 anos, já conseguiu, mesmo estando há poucos dias com esse corpo. Tikhonov diz estar surpreso por ele ter descoberto o segredo do ponto fraco, mas manda não se esquecerem de que a Ubernaut é apenas a primeira forma do Warmain 609. E nesse momento, os destroços do Warmain passam a flutuar acima de Seshes, montando-se no formato de um tipo de nave balística, que é a sua segunda forma, Vaina Barietsu. Então Seshes utiliza sua habilidade Plasma Especial do Seshes, envolvendo todo o seu corpo num tipo de armadura feita de plasma, e utiliza da impulsão para mover-se em velocidade supersônica. O Warmain dispara contra ela, que corre em sua direção, destruindo todo o solo atrás dela com o impacto dos projéteis. E Tikhonov explica que o pulso eletromagnético de Seshes não funciona contra essas munições eletromagnéticas, que podem manter velocidade supersônica para cobrir longas distâncias, abatendo mísseis de sistemas de defesa de curto alcance. Elas são teleguiadas para atingir todo o objeto se movendo, e assim alcançam Seshes, destruindo completamente o seu corpo, em vários pedaços que se espalham pelo ar. Gerambo comenta assustado, achando que Seshes havia morrido, mas logo percebe vários pontos luminosos saindo da fumaça, revelando se tratar de vários clones de plasma criados por Seshes. Aquele que foi atingido não era o seu corpo real. E rapidamente um desses corpos alcança o olho do Warmain, o atacando com a lâmina titã feita de plasma. Mas o Warmain logo o destrói e passa a disparar em todos os corpos de plasma, fazendo com que Seshes perceba que estava certa. Sua habilidade Chamariz de Plasma pode enganar os sensores digitais, que não conseguem distinguir entre seu corpo real e os de plasma. Tikhonov se impressiona com a habilidade de Seshes de enganar sensores, mas diz que desde os tempos mais antigos, a maneira de um caçador capturar uma presa mais ágil é usar esse método. O Warmain libera as bobinas de seus propulsores que o mantêm no ar, carregando energia eletromagnética em torno delas, a disparando no formato de uma rede de pulso eletromagnético, que desativa aparelhos eletrônicos e paralisa o sistema nervoso, prendendo Seshes na rede, que não consegue mover seu corpo. Logo, todos os seus clones de plasma desaparecem, e o Warmain mira sua metralhadora diretamente para Seshes, disparando quase a queima-roupa. Mas no mesmo instante, as bobinas do Warmain explodem, fazendo-o errar os disparos e ficando incapacitado por um tempo. Quando alguém surge à frente de Seshes, lhe ajudando a levantar, e revela se tratar da Zazie, que havia chegado em Keteris há pouco tempo. Seshes fica feliz por ela estar ali, afirmando que sabia que ela se juntaria. O poderoso reforço das Space Angels chegou, finalmente completando o time de Gali, que tinha apenas 4 competidores. Zazie rapidamente troca o tiro de cartucho de sua arma, convicta de que irá acabar com ele agora, por não terem muito tempo sobrando até o fim do round. E logo o Warmain, que estava incapacitado, cai do céu, já completamente enfraquecido. Seshes logo tenta partir para cima do Vaina Barietsu, mas Zazie a impede, dizendo que é muito perigoso se aproximar naquele momento, pois em seus tiros de sniper, ela usou um projétil especial de sua coleção, que atualmente só se encontra em algumas áreas especiais de Marte, e em alguns pequenos meteoros.
Então, o Armin começa a se deformar, perdendo completamente o aspecto de sua forma Vaina Barietsu, ficando com uma aparência monstruosa, como se tivesse deixado de ser uma máquina, se tornando algo vivo, algo orgânico. Sua aparência lembra a do Zapan, que foi responsável pela ruína de Gali na Terra. Tikhonov logo percebe que aquilo é o Berserker, entrando em pânico ao perceber que aquilo que Zazie disparou no Armin é Inhumane, injetando células Berserker no corpo Vaina Barietsu. Jirambo comenta que Berserker é uma arma de nanomáquinas, usada pelos venusianos na guerra há 200 anos atrás, nos revelando que o corpo Berserker que Gali usou na Terra não era marciano, como ficou subentendido, por usar as habilidades Panzerkunst, que é de Marte. O corpo Berserker que ela usou era um corpo ciborgue, feito com células Berserker, que foi criada pelos venusianos e usada em combate em Marte, a deixada para trás no campo de batalha. As células Imaginus do corpo de Gali foram baseadas nas células Berserker, com modificações feitas por Nova, o que explica ambos os corpos poderem mudar de forma. Não necessariamente aquele era um corpo Berserker, eram as células Berserker moldadas na forma de um corpo ciborgue por seu hospedeiro, com uma trava que impedia o modo Berserker de se manifestar, afetando a mente do hospedeiro e consumindo a matéria. Jirambo também fica com medo ao ver o Berserker ali, pois as células Berserker podem absorver a matéria ao redor, para crescer e dar forma a si mesmo, podendo destruir a arena e se espalhar por toda Keteris. E completa que o Berserker é considerado um dos 4 inventos demoníacos da humanidade, junto com a bomba atômica, a bomba de antimatéria, o Pipit, uma arma sintética que é parasitária, e a Trioxina 245, um gás que reanima cadáveres. Logo, o Berserker passa a crescer, absorvendo a matéria da arena, dificultando a fuga delas. E Seshes reclama por Zazie ter fortalecido o inimigo. Mas Zazie manda não se preocupar, pois depois do fim da guerra ficaram um monte de mísseis não detonados, minas e células Berserker. E agora as células Berserker já foram completamente analisadas, e projéteis neutralizadores foram desenvolvidos, igual ao Colaptor que Nova deu para Gali derrotar o corpo Berserker do Zapan. Então Zazie dispara alguns desses Colaptores no Berserker, o fazendo rapidamente inchar e explodir de dentro para fora. E o capítulo termina com Zazie nos revelando que ela é um caçador de Berserker com licença Rank A. Finalizando assim o capítulo 67 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 68 – Conexão Inesperada. O capítulo começa nos mostrando as tropas furtivas do Enbad vasculhando os arredores de Keteris, que logo completam a investigação em todos os blocos, inclusive no lixo, sem encontrar nada que se parece com o indivíduo que Enbad está atrás. O que ele acha estranho, pois mesmo com a destruição de Gali, a sucata do traje espacial, a caixa com o cérebro e também o Fata Morgana desapareceram, sem deixar rastros, nos deixando a pergunta: onde estará Gali? Enbad se pergunta se ela pode ter tido ajuda externa, pensando em Landa Nanan e os robôs de reparo da estação. De volta ao Zot, Jirambo comenta sobre o reforço inesperado que chegou para os Space Angels, Zazie, a guerreira marciana, que lutou junto com Gali em Leviathan 1, há um mês atrás, e transmite alguns replays dos eventos dessa época, levando a plateia à loucura, que vibra gritando por seu nome, a enaltecendo. Zazie chora emocionada por isso, dizendo que não tem nenhum arrependimento em sua vida. E logo depois pergunta a Seshes sobre o paradeiro de Gali. Seshes responde friamente que não sabe, o que Zazie nota, e pergunta por que do incômodo em falar sobre isso. Mas antes que Seshes pudesse responder, Zazie cai ajoelhada no chão, se sentindo mal. Logo, sua visão fica turva, como se fosse desmaiar. Mas tenta resistir, dizendo para si mesma que não, ainda não. Não antes de contar a Gali sobre aquela coisa. Ela ainda não pode morrer. De lá da arquibancada, Tikhonov treme de medo ao perceber que não somente a Ubernaut e a Vaina Barietsu, mas também as terceiras e quartas formas do Armin foram destruídas simultaneamente. Então sua última forma foi liberada. E se desespera, pois o reforço da barreira de segurança dos espectadores não está ativada, e manda todos procurarem abrigo.
Vemos que tem um núcleo envolvido em polímero antinanomáquinas no meio dos restos do Vainabarieitsu, que não foi contaminado pelo Berserker, sendo destruído pelo Colaptor. E então, esse núcleo se parte, com uma mão saindo dele como se fosse um ovo eclodindo, revelando a forma final do Warman, que, embora seja muito menor do que a Ubernaut, ainda assim era gigante. O último baluarte da Federação Júpiter, Tugunska. Gerambo comenta que esse deve ser o último chefe de Júpiter e pergunta a Hooper o que ele acha, que responde parecer apenas outro robô gigante, e que honestamente não tem o mesmo impacto de antes. Tikhonov, em pânico, os questiona por se manterem tão despreocupados, e explica que aquela coisa é completamente diferente da forma Ubernaut ou da Vainabarieitsu, as únicas duas formas que foram projetadas para competir no Zot. Tugunska foi projetado para a próxima Grande Guerra, com a mais alta tecnologia da Federação de Júpiter, o protótipo da próxima geração de infantaria. Tugunska é uma arma de guerra, de destruição em massa, para combater todas as forças militares de um planeta inimigo. Nos é mostrado um pouco da construção de Tugunska, revelando que esse é o 28º protótipo, ou seja, Júpiter tem pelo menos outras 27 armas semelhantes para uma possível nova guerra, já estando preparados para ela, como se tivessem a certeza de que acontecerá. Em sua construção, foi transferida para ele a força de um micro buraco de minhoca, que os Jovianos formaram através da ruptura de um portal Quantum. De volta à batalha, Tugunska dispara contra Seshes um raio de energia tão poderoso que atravessa os 5 níveis da barreira protetora da arena, sendo capaz de destruir até mesmo a própria estrutura de Keteris, abrindo um buraco nas instalações da cúpula em Cebola, com seu feixe se estendendo para o espaço. Seshes escapa por pouco com os Azie nos braços, correndo para longe do raio de energia. E Tugunska a persegue com o olho emitindo feixe, cortando o escudo como manteiga enquanto parte tudo o que toca, destruindo a estrutura da estação espacial, chegando a atingir a arquibancada, desintegrando os espectadores, deixando Seshes completamente desnorteada com a destruição que estava causando. E Tikhonov, que estava há pouco tempo em choque, se vangloria pela força desse monstro, enaltecendo o poder da ciência de sua nação, dizendo que esse é o Canhão Júpiter, o canhão de raios para a vitória absoluta por limpeza étnica, que só é possível pois há um reator de buraco de minhoca dentro dele, que passa um inesgotável suprimento de energia de muito longe de seu planeta natal. E completa que todos que souberam desse segredo militar devem morrer. E no mesmo instante, o raio Júpiter o atinge, arrancando o seu braço, e Gerambo em choque manda que todos evacuem o local. O técnico da administração do Zot entra em contato com Enbad, informando que todas as reservas de energia estão sendo redirecionadas para a arena vazia, para formar mais camadas de proteção. Enbad confirma, dando a ele a permissão, enquanto tenta se equilibrar sem sucesso devido aos tremores. Percebendo que foi descuidado, pois não esperava que as Space Angels poderiam lutar contra o time Júpiter nesse extremo. Vendo que a situação está muito arriscada, até mesmo para ele. O raio Júpiter acaba atingindo a base das Space Angels, derrubando as gêmeas e o Deckman 100. O 100 caído logo nota a presença dos robôs do asilo enviados por Landa Nanan, que estavam ao lado de fora da base. O 100 permite a entrada deles, que logo o informam que estão ali para trazer o mestre de volta. Então o 100 pergunta onde está o mestre. E um dos robôs abre o compartimento de seu corpo, revelando estar em posse da caixa P com o cérebro da Lou. Além daquele receptáculo com o Fata Morgana, colocado pela projeção Melquisedeque de Arthur Farrell quando surgiu no asilo para trazer Gali de volta, que estava envolto em um tipo de casulo, semelhante ao que Sashimodo, que também tinha células Imaginus, se tornou, com o chip cerebral MIB de Gali acoplado ao seu centro. O 100 o pega nas mãos, lamentando o estado deplorável que a Gali se encontra. Então, os robôs do asilo dizem algo que o deixa apreensivo. Enquanto Derossi e Yanni tentam se segurar e ir para uma distância segura, o 100 toma a frente, segurando um tipo de canhão, os mandando se afastar. E Yanni apenas pergunta o que ele está tentando fazer. De volta à arena, Seshes vai até Azazie, lhe perguntando o que está acontecendo.
Zazie pede desculpas, dizendo que, dessa vez... Mas antes que ela pudesse terminar de falar, Seshes a interrompe, dizendo que mesmo que corram de um lado para o outro, a situação só piora. E afirma que vai pôr um fim nisso num instante, com seu ataque mais poderoso. Zazie responde que lhe dará cobertura, bloqueando os sensores inimigos com uma granada ECM, um tipo de arma não letal que causa distúrbios nas ondas de radar. E essa será a chance para Seshes atacá-lo. Então Seshes avança em direção ao Tunguska, dizendo que está contando com ela. Zazie a manda confiar, mas estando insegura consigo mesma, sabendo que com seus olhos e ouvidos inefetivos, essa é a toda a extensão do que pode fazer. Então Tunguska ataca Seshes novamente com seu raio Júpiter, que ela consegue se desviar, mas o raio parte a estrutura de sustentação da base das Space Angels. Seshes dá o sinal para Zazie, que dispara a granada ECM no céu, deixando o Tunguska incapacitado por um tempo. E Seshes utiliza dessa brecha para saltar acima dele, liberando sua habilidade de expansão, tornando-se uma bola gigante, igual a quando destruiu a forma Ubernaut do Warman. E estando próxima a ele, usa sua habilidade de contração, voltando à sua forma original enquanto utiliza seu soco expansivo com potência máxima, quebrando a barreira do som. Porém, diferente da forma Ubernaut, seu soco não consegue penetrá-lo, apenas o empurra para trás, por vários metros até atingir uma parede, deixando Seshes bem tensa, se perguntando que tipo de reação é essa. E nos é mostrado um outro local, aparentemente um laboratório, onde administram e controlam remotamente o funcionamento do Tunguska, nos revelando que o impulso de energia do ataque de Seshes foi absorvido e refletido pelo seu dínamo regenerativo. Rapidamente, Tunguska se levanta, contra-atacando Seshes com um pisão, aprendendo abaixo do pé. Seshes percebe que ele engoliu o seu ataque mais poderoso sem sofrer danos, perdendo completamente as esperanças, vendo que já está sem nenhuma energia. Ela já não tem mais nenhuma força sobrando. Seshes se pergunta se esse será o fim. Quando Tunguska estava prestes a finalizar Seshes com seu raio Júpiter, o Sen surge ali, na base das Space Angels, que despencava na arena devido ao ataque anterior. O Sen chama por Seshes, com o canhão apontando em sua direção, fazendo com que Tunguska mire seu raio nele, salvando a vida de Seshes. Mas ele erra o Sen e seu raio passa ao seu lado, separando as gêmeas em lados diferentes da base, que era partida ao meio. Então o Sen dispara aquele casulo com o chip cérebro da Gali e o Fata Morgana em sua direção, mandando Seshes o pegar, que estica sua mão para o receber. Porém, Tunguska o pega antes que chegasse na Seshes. O Sen chora em desespero, sem perceber que a mão do Tunguska começou a tremer. E logo cai junto com as gêmeas, no vão entre a base e a arena, concluindo que não há mais nada que possa ser feito. Imediatamente, Tunguska percebe um calor anormal vindo de sua mão, que logo muda sua estrutura, ficando com uma textura idêntica ao corpo Imaginus quando está se transformando, assim como os braços da Gali ficam ao gerar as lâminas. Os Jovianos no laboratório percebem que o braço do Tunguska está sendo corroído por um ataque de nanomáquinas desconhecido, de classe Trismegistus. E as proteções anti-nanomáquinas do Tunguska são inefetivas contra esse ataque. Então ele arranca o seu próprio braço, o partindo com seu raio Júpiter, que cai bem à frente de Seshes, deixando-a espantada por já ter visto isso antes. Tunguska pensou que havia se livrado do ataque arrancando o braço antes da infecção se espalhar, sem perceber que uma rachadura se formava em seu crânio. E então um braço sai de dentro dele. E o capítulo termina com Gali ressurgindo, com seu corpo Imaginus novo em folha, explodindo o tórax do Tunguska de dentro para fora. Finalizando assim o capítulo 68 e também volume 11 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Essa é realmente a Gali que acompanhamos desde que foi revivida entre aspas em Zalem? O que de tão importante Zazie tem para contar a Gali que não quer morrer antes disso? O que aconteceu com o Fata Morgana que estava acoplado no mesmo receptáculo que o chip MIB da Gali? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram?
Já conseguem imaginar o que acontecerá agora que Gali está de volta? Deixem-nos saber a sua opinião. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro. Assim como o Eduardo Barbosa e o Wilson Pomarega, que já fazem parte do clube de membros. Obrigado pelo apoio, manos. Isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.